Olá, o Brasil está novamente fora do mapa da fome e esta é uma exclusão para ser comemorada. Mas é possível ficarmos fora dessa estatística de pobreza de forma definitiva? A segurança alimentar é o tema deste Agenda Econômica, que conta com a presença de Daniel Balaban, representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer. Esse é um ponto, de fato, a ser comemorado, né? A gente tinha saído do mapa da fome em 2014, voltamos em 2019 e agora a gente está saindo de novo. Como é que eu queria que você nos falasse um pouquinho dessa dinâmica, né? O que significa sair e qual é o ponto em que diz vocês não estão mais no mapa da fome? Eu acho que é importante que a gente compreenda o que é o mapa da fome. Foi criado pela ONU a partir desse século, no início do ano 2000, exatamente um mapa para mostrar onde que a fome está agindo no planeta. Então, todos os países mostrados e aqueles países onde tinha uma fome mais aguda ficava com uma cor mais escura. E ela ia clareando de acordo com o desenvolvimento de políticas. Então, existiam países com a cor mais clara que estavam livres da fome e outros países com a cor e graduando até mais escura, onde tinha uma prevalência de pessoas passando fome. O Brasil sempre apareceu com algumas cores escuras, porque o Brasil sempre teve um contingente muito grande de pessoas passando fome abaixo da linha da pobreza. O Brasil começou a fazer políticas sociais muito incrementadas, ainda no final do século XX, com o Betinho, com todas aquelas campanhas de contrárias à fome. Quem tem fome tem pressa, né? Foi uma campanha na época do Betinho, nos anos 90, né? Exatamente. Até culminando com a eleição do presidente Lula, ainda no ano de 2003, que tinha como mote fome zero. Eu quero que todos tenham café da manhã, almoço, jantar. Esse seria o mote. Então, o Brasil focou muito no combate à fome durante esses períodos. E ali começou-se uma empreitada de políticas públicas que culminaram com o Brasil saindo, ou seja, ficando claro no mapa, no ano de 2014. Infelizmente, depois deste ano, a fome já não ficou mais no dia a dia, no debate do dia a dia, como se fosse algo a ser, atingimos, resolvemos, não temos mais problema. E não é assim que funciona. A gente tem que continuar sempre com políticas públicas. Então, de certa forma, você já me respondeu uma da pergunta da abertura do programa, que é: a gente consegue ficar fora definitivamente desse mapa, descansar, opa, estou fora, não tem mais problema. O que você está me dizendo é que não, tem que ter um olhar sempre atento. Não, é como aquele time que ganhou um campeonato, ele vai ter no outro dia outros jogos. Então ele tem que continuar se preparando, porque cada vez mais haverá desafios. Então é muito importante que o Brasil continue promovendo políticas públicas, até porque sair do mapa da fome significa que menos de 2,5% da população estão passando fome, estão com insegurança alimentar e nutricional graves. Mas o mapa mostrou que nós temos quase 30 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Então nós temos que focar para que o Brasil um dia chegue num ponto no qual não tenha mais ninguém com nenhum tipo de insegurança alimentar. E isso é possível. Isso é possível. Então, depois eu quero que você nos diga como é que é possível. Eu vou pedir a Bruna para colocar aqui no nosso telão um gráfico que a gente, na verdade, é o gráfico, né, do próprio relatório de vocês, né, que mostra... São duas coisas, a subnutrição e a outra coisa é a insegurança alimentar. Nutricional. Né? Vamos começar, então, pela questão da subnutrição, que essa é mais grave, não é isso? Exatamente, que seria a questão de fome, pessoas passando fome. Realmente, né? Exatamente. Ou seja, aquela pessoa que não tem comida todo dia ou não tem as 3 refeições por dia. É aquela pessoa que, se não tiver alguém ajudando, ela não terá o que comer. Eu gosto de dizer assim, ela precisa de ajuda de outros para conseguir alimentos. Então, ela não tem recursos suficientes para conseguir qualquer tipo de alimentação. Ela precisa de ajuda externa. E o que você está dizendo é que a gente ainda tem... Na verdade, quando a gente vê esse mapa, a gente saiu em 2014, quando a gente ficou com menos de 2,5% da população nessa situação.
Mas 2,5% numa situação de 210 milhões, que é a população atual, é muita coisa ainda, né? É muita coisa, dá em mais de 5 milhões de pessoas, quase 6 milhões de pessoas. Eu queria que você explicasse, a gente teve aqui, tem esse momento aqui, 2018 a gente volta a subir, né? Entre 2018 e 2020, a gente chega a 3,4%, a gente teve aqui um momento de pandemia também, que foi 2019, 2020 e 2021, né? Onde a gente alcança novamente o pico. É possível, mesmo numa situação como a da pandemia, a gente não ficar numa situação dessa de subnutrição no país? Sim, é plenamente possível. É muito importante que a gente enfatize que a pandemia, ela atrapalhou, ela ajudou a que mais pessoas ficassem abaixo da linha da pobreza, mas ela não foi a única culpada. A culpa não foi da pandemia. O Brasil, mesmo se não tivesse pandemia, ele estaria com índices muito altos de pessoas em situação de fome. Então, a gente saiu dessa situação de fome por ações do governo, por programas governamentais? A gente precisa desses programas até quando? Muito boa pergunta. É importante dizer que políticas públicas são necessárias em qualquer país do mundo. Todos os países desenvolvidos do planeta Terra têm políticas públicas plenas e duradouras. Todos os países hoje, por exemplo, os países da Europa, Dinamarca, Finlândia, que não têm fome, eles têm políticas públicas fortíssimas. Os Estados Unidos têm políticas públicas. Distribuição de alimentos? Distribuição. Que tipo de política? Eles têm políticas públicas para fazer com que pessoas que estejam abaixo da linha da miséria possam sair e retornar à cidadania. Então, ou aqui no Brasil tem o Bolsa Família, que inclusive recebeu prêmios do Banco Mundial, e vários países do mundo, da África hoje, estão estimulados e criando políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são extremamente importantes. É importante que as pessoas parem de ter preconceito com relação à política pública, e é mais barato você ter uma política pública de transferência de renda do que você ter que arcar com os custos da fome e da extrema miséria. Qualquer economista sério que faça esses cálculos comprovará isso. É mais barato para o país isso. A gente pensou o programa exatamente nesse sentido de uma economia humana, né? O Brasil fora do mapa da fome significa que os economistas sérios, como você falou, estão olhando para o bem-estar da população, é isso? Exatamente, porque no momento que você vê que existe uma série de políticas públicas, políticas sociais, o Bolsa Família só deu um exemplo, mas vamos dar um exemplo de uma política pública extremamente importante. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é fazer com que as escolas públicas do país tenham alimentos para os seus alunos. Muitos alunos, a única alimentação saudável que ele tem é na escola, né? O Brasil tem 40 milhões de alunos nas escolas públicas. E esse programa, ele é aliado com a compra da agricultura familiar, que é outro componente extremamente importante deste arcabouço de combate à fome e de combate à extrema miséria, porque tudo é uma conjuntura. No momento que você faz esse tipo de política aliado a outras políticas, você está comprometendo a economia a fazer com que mais pessoas saiam debaixo da linha da miséria e possam atender a cidadania. Você está falando de uma alimentação de qualidade? Eu vou pedir então a Bruna para colocar um segundo mapa, uma segunda gráfico, que é muito parecido com esse, mas que é a questão da insegurança alimentar. E aqui os dados mudam muito. A gente já tem tinha em 2014, 3,3% da população numa situação de insegurança alimentar, e daí a gente veio subindo. 2020 e 2022, 22% da população, e agora a gente está, são os dados de 2022 a 2024, chegando no que a gente estava em 2014. O que é a insegurança alimentar e o que diferencia a insegurança alimentar da subnutrição ou da desnutrição? Muito bem, a gente tem que levar em conta que existem vários níveis de fome, né? Então, no momento, aquele primeiro quadro são pessoas que realmente estão passando fome. Eles não têm alimentação
alimentos para si e para sua família. Neste quadro, são aquelas pessoas que, mesmo trabalhando, elas não conseguem ter recursos suficientes para terem uma alimentação adequada. Então, muitas vezes, elas só se alimentam uma vez por dia e com alimentos ultraprocessados, que não são nutricionalmente adequados. Não conseguem ter uma alimentação de qualidade, como o nosso famoso arroz, feijão, salada, bife, batata frita também. Quer dizer, aquele almoço típico brasileiro... Não é muito qualidade não, mas é bom, não, né? mas exatamente, mas faz parte, né, daquele conjunto. Dizem que é um dos melhores conjuntos que existe. Arroz, feijão, salada e batata frita e bife, né? Porque tem todos os nutrientes ali dentro. Então, essas pessoas não têm condição de ter esse tipo de alimento. Então, essas pessoas estão em insegurança alimentar. Por isso que o nome é insegurança. Eles conseguem hoje comer alguma coisa, mas eles não sabem se amanhã terão. Por quê? Porque eles têm poucos recursos, às vezes eles ganham muito pouco e aquele recurso é para pagar tanta coisa, para pagar, né, onde eles moram, o transporte, na saúde, que às vezes não sobra para uma boa alimentação. E eles acabam se alimentando com qualquer coisa, com salgadinho para enganar o estômago, aquele biscoito recheado que é uma porcaria, que é comprado, né? Então essas coisas ultraprocessadas são baratas, estão à disposição, né? Então a pessoa compra para não sentir fome, mas ela está em insegurança alimentar e nutricional. Às vezes come menos, divide a comida, raciona a comida em 3 frações. Acaba comendo uma vez só por dia, tem muita gente nessa situação. Por isso que é 13,5, é quase 30, mais de 30 milhões de pessoas. A gente tem em alguns estados do Brasil os restaurantes populares também, né? Que são alimentos vendidos, subsidiados pelos governos pelos governos estaduais, é isso? Essa é uma política também que funciona? Essa é uma das políticas que está ajudando o Brasil a ter saído do mapa da fome e devem continuar. A política dos restaurantes populares, para vocês terem uma ideia, ela começou ainda no início desse século e ela parou exatamente naquele período que os estados começaram a mostrar que não tinham dinheiro para fazer esses restaurantes, ou tinham estados que começaram a aumentar o preço do restaurante popular. Todo mundo pode se lembrar isso. E agora, através da pressão popular, esses restaurantes voltaram. Em São Paulo, em Brasília, tem. Eu conheço em várias partes do país, voltando a custar R$1, né? Voltando a custar 50 centavos o café da manhã, estão extremamente importantes para a população. Quando o governo federal anunciou o Plano Safra, né, em fins de junho, está lá determinado um percentual de recursos para compra de produção do pequeno produtor rural e do médio para distribuição nas escolas. Mas o governo federal cuida só das escolas, das universidades, das escolas de ensino médio, algumas, não todas. Escolas técnicas das escolas federais. Técnicas federais, né? Como é que fica? Existe um programa semelhar? Vocês acham que seria importante por parte dos governos estaduais e municipais, né? Governadores e prefeitos, para também juntar essas duas coisas? Isso pode melhorar ainda mais? Nós temos que levar em conta, excelente pergunta, nós temos que levar em conta que o Brasil é um país de agricultura familiar abundante. Nós temos mais de 5 milhões de famílias que são produtores, famílias que têm umas glebas de 1 hectare, 2 hectares e que produzem algum tipo de alimento. Essas famílias precisam de apoio. Assim como o agronegócio tem apoio, os pequenos também precisam cada vez mais de apoio. Então, esse tipo de financiamento, de compra da agricultura familiar é extremamente importante para fazer com que o país tenha mais alimentos produzidos, se possível, agroecologicamente, e que esses alimentos eles estarão mais baratos nas mesas das pessoas. Porque quanto mais a gente produzir, mais barato ficará o alimento. E aí aquele trabalhador que ganha salário mínimo ou menos que salário mínimo vai ter condições de ter acesso a esses alimentos com preços melhores. O Brasil é um grande produtor. O problema do Brasil é acesso. Essas 13,5% da população que está em insegurança é porque não tem acesso, não tem dinheiro para comprar esses alimentos. Mas a gente tem essa produção de alimento em quantidade, porque nós somos um grande produtor de commodities, né? Que na verdade soja, trigo muito pouco, soja,
algodão, milho, é o que mais se produz. E isso, na verdade, não vai diretamente para o prato, né? O milho vai, mas a nossa grande produção é mais exportadora, né? O agronegócio brasileiro está muito focado para a balança comercial brasileira, é extremamente importante para as exportações. Então, soja, milho, algodão, como você falou, são muito exportados. Mas 70% do que nós, brasileiros comuns, consumimos no dia a dia vem dos pequenos e médios agricultores familiares, aqueles que produzem frutas, verduras, legumes, ovos, frango, no dia a dia. Então, por isso que essas políticas, focando essa população, são tão importantes, porque quanto mais eles produzirem, mais vai baratear o preço final na mesa do brasileiro. Então, uma outra coisa, esses pequenos produtores que produzem, de fato, o alimento, a comida, né, o que vai para o prato todo dia, a gente tem produção que dê para a população brasileira toda, se todo mundo pudesse comprar comida decente para comer 3 vezes por dia. A gente produz comida para todo mundo? Produz comida para todo mundo. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele acaba nós desperdiçamos, Brasil somos nós, 1/3 do que nós produzimos vai para a lata do lixo. Então, você já imagina como tem comida sobrando. O nosso problema é que nós vivemos num país extremamente desigual. Enquanto uns têm muito e acabam desperdiçando, outros têm muito pouco. Então, se nós conseguíssemos equilibrar esse quadro, teria comida para todo mundo, tá? Abundante. O Brasil é um país abundante em termos de produção de alimentos. Daniel, você dirige, né, uma agência da ONU, né, um Programa Mundial de Alimentos, que a sigla em inglês é WFA, não é isso? WFP, World Food Program. Isso, WFP. Agora, a gente não vê aqui no Brasil, quando a gente vê esses países que estão em guerra, principalmente, países onde a fome é uma coisa mais exaustiva, como na África, alguns lugares em guerra, a gente vê lá normalmente vê aqueles carros com símbolos da ONU, né, do próprio programa de distribuição, fazendo distribuição de alimentos. Aqui no Brasil, como que é a atuação de vocês aqui na América do Sul? Aqui no Brasil, nós não precisamos atuar distribuindo alimentos, porque o governo já faz isso. O Brasil é um país tido como um país desenvolvido, está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Então, o Brasil tem recursos, tem governo, tem instituições capazes de fazer essa distribuição de alimentos. O WFP trabalha muito focando aqueles lugares onde existe crises humanitárias, seja através de desastres climáticos, seja através de conflitos, seja através de problemas econômicos urgentes que estão vivendo. Nosso trabalho é levar políticas públicas que sejam exitosas para esses países, criar os alicerces para que os países possam se desenvolver, possam crescer e não dependam de ajuda externa. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito bonito, porque ele ajuda a criar essas políticas que existem no Brasil e que são exitosas em países africanos, por exemplo. Semana que vem devo estar indo para a Indonésia para ajudar outros países. Então, muitos países pedem ajuda da Ásia, da América Latina, aqui da África, para criarem políticas públicas análogas a várias políticas públicas. Então, hoje, o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro já tem mais de 50 países do mundo criando programas meio que copiando, olhando o programa brasileiro. Ou seja, o Brasil é um exemplo em várias áreas. Eu vou pedir, então, um pouquinho de tempo seu e pedir a Bruna para colocar na tela o mapa, né, Mundi, que a gente pegou do próprio relatório, né? Só lembrando, o relatório foi divulgado pela ONU, agora no fim de julho, mais especificamente no dia 28 de julho, né? E eu gostaria de mostrar, porque tem umas cores aí, né? O rosinha mais claro, que é onde a gente está, que significa que a gente não está no mapa da fome. Exatamente. Quem é nesse mapa que está no mapa da fome? Que tem realmente uma fome que a gente poderia dizer a fome graça, né? Que é uma expressão que se usa muito. Para vocês terem uma ideia, aqui na América do Sul, apenas 3 países estão fora do mapa da fome, que conseguiram atingir menos de 2,5% de pessoas nessa situação, que são, além do Brasil, o nosso vizinho Uruguai e a Guiana.
Né? Muitas pessoas perguntam por que a Guiana? A Guiana é o país que mais cresce no mundo devido a eles acharam umas jazidas de petróleo abundantes lá, estão investindo muito. Mas eles estão investindo em comida? Porque às vezes cresce o PIB, mas como dizem... Apesar de ser muito pequeno, mas eles têm hoje um trabalho muito forte nisso e eles saíram também do mapa da fome. Todos os demais, incluindo o nosso vizinho Argentina, estão no mapa da fome, ou seja, com mais de 2,5% da população passando fome. E a Argentina teve algum tipo de mudança aí nos últimos anos? Piorou um pouquinho. Piorou um pouquinho. Então, estava um pouquinho mais clara e deu uma escurecida. Tem mais gente por conta de todas as políticas econômicas que estão sendo implantadas, fez com que mais pessoas baixassem. Você é economista de formação, né? Você trabalha com essa questão da alimentação, mas do ponto de vista econômico, eu vou pedir à Bruna para colocar novamente aqui. Então, isso aqui é a insegurança alimentar, né? Eu vou pedir licença só para mostrar um pouquinho, destacar um pouquinho aqui. A gente sempre fala da África, a África sempre aparece o país da fome, da pobreza, mas, na verdade, o continente africano é um dos continentes mais ricos, se a gente pensar em termos, é verdadeiramente rico, né? De minerais, de recursos naturais. Ao contrário da Europa, que não tem praticamente nada de recurso natural, mas está fora do mapa da fome completamente. Toda branquinha lá, né? Por que essa situação da África, são as guerras ainda? A situação da África, ela vem, logicamente, de um histórico. Até o início dos anos 60, a maioria dos países africanos eram colônias ainda de países europeus. A partir daí começam os processos de independência desses países. E esses processos foram terríveis, foram muito difíceis e muitas vezes... junto com esses processos de independência, vieram governos autoritários, apoiados pelos aqueles que comandavam esses países. Pelas metrópoles coloniais. Pelas metrópoles, exatamente. E houve o quê? Um trabalho exatamente de expropriação desses recursos naturais. Então, quando a gente fala de terras raras, aqueles produtores de produtos, né, extremamente importantes, a África tem tudo. Pedras preciosas, ouro, nióbio, sei lá mais o que, aquelas coisas todas para fazer hoje, todos aqueles componentes eletrônicos, a África é cheia disso. Então, obviamente, ela é fruto de ganância. E sempre que é fruto de ganância, processos são colocados para expropriar, fazendo com que a grande maioria da população fique na miséria, enquanto grupos muito pequenos fiquem bilionários. O que vocês do programa podem levar ou estão levando? Como é que está esse intercâmbio de países que já estão um pouco mais desenvolvidos nesse processo de apoiar efetivamente a população? O que vocês estão levando para a África? Fala um pouquinho mais desse intercâmbio aí. É muito importante. Hoje nós estamos fazendo intercâmbio de políticas sociais e políticas públicas exitosas. Então, como eu falei do programa de alimentação escolar, é para fazer com que as crianças todas estejam na escola recebendo alimentos. Quando a gente fala de outros programas, por exemplo, Bolsa Família, vários países africanos hoje estão, inclusive com o apoio do Banco Mundial, criando programas de transferência de renda para que as populações saiam da extrema pobreza e entrem na cidadania. E também fazendo com que vários agricultores familiares recebam financiamento e possam ficar. Hoje, um dos grandes problemas europeus que eles falam é migração, né? Que na realidade não é migração, é refugiados, são pessoas que estão fugindo da miséria ou de guerras, principalmente africanos, que atravessam o Mediterrâneo e tentam a vida nos países europeus. Se eles tivessem condições, eles estariam nos seus países produzindo, sendo felizes com as suas famílias. Então, o problema todo é que eles não recebem recursos para isso. Então, eles tentam a vida onde? Nos países mais desenvolvidos. Antes da gente fechar, eu queria que você me falasse um pouquinho. Vocês são um fundo da ONU, portanto, recebem recursos de todos os países que integram a ONU. A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo como um todo, com guerra tarifária dos Estados Unidos contra o restante do mundo, com redução de aporte. Como é que está a situação dessa difusão de tecnologias que possam realmente acabar com a fome no mundo? Hoje, ano de 2025, está terrível.
Por quê? Porque as prioridades mudaram. Os países doadores principais do Programa Mundial de Alimentos sempre foram os países do norte, tanto os países europeus, quanto o Japão, quanto os Estados Unidos. E a grande maioria desses países começaram a cortar recursos em detrimento para começar a colocar mais recursos em defesa, em armas. Então, hoje o mundo está gastando 2 trilhões e 700 bilhões de dólares todos os anos em armamentos. E está crescendo esse número. Então, quanto mais coloca recursos em armas, pior fica a questão humanitária. E essas armas acabam sendo utilizadas exatamente para aumentar a pobreza, para aumentar a miséria. Então, é um apelo que nós fazemos para que haja uma conscientização e que os governos dos países voltem a ajudar os países em desenvolvimento, a se desenvolverem, a combaterem a pobreza, a combaterem a fome. Só assim nós vamos ter um planeta melhor. Dá de novo para a gente o número de investimento em armas e quanto seria necessário para acabar com a fome no mundo? Hoje, o recurso em armas no ano de 2024 foram 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. É até difícil de imaginar este número, né? Se você pegasse 2 ou 3% desse dinheiro que é gasto em armas e colocasse em políticas sustentáveis para o combate à fome e à pobreza, nós teríamos já um novo planeta. 2 a 3% do que é gasto em armas. A gente fica até, nem acredita que os governos não façam isso. Eles preferem gastar 2 trilhões cada vez construindo mais mísseis. Um míssil que a gente vê passando toda hora nessas guerras, custa em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de dólares, cada míssil. Então, às vezes, 100 mísseis, são 100 milhões de dólares jogados fora, matando pessoas. O que o ser humano quer do seu futuro? Eu não consigo entender. Para mim, é muito melhor investir em sustentabilidade, investir em desenvolvimento, do que ficar gastando dinheiro em armas, enriquecendo poucas pessoas que produzem armamentos. Daniel, eu agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu espero, esse trabalho que vocês fazem é de fato um trabalho magnífico, humanitário mesmo. Eu espero que esse seu alerta, ele seja ouvido por mais pessoas a cada dia no mundo. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu acredito que eu ainda vou viver para ver um mundo melhor. Bom, vamos esperançar todos, né? Obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.